Salve, galera! Então, continuando nossa série de ótica, né? A gente viu já sobre os princípios da óptica geométrica, as cores, tudo mais, os eclipses. A gente também já falou sobre os espelhos planos, né? Translação, rotação, né? Formação de imagem, espelho plano. A gente entra agora em espelhos esféricos, ok? Então, o que é esse espelho esférico, né? De onde ele vem? Por que ele tem esse nome esférico? Então, eu posso pensar numa esfera, né? Aqui, ó, né? Representado por essa circunferência. Imagine isso em 3 dimensões, né? Eu tenho essa esfera aqui e eu corto, né? Uma calota aqui dessa esfera, certo? Eu corto essa calota e aí eu vou formar, né? Aqui um espelho. Na verdade, eu posso ter 2 espelhos aqui com essa calota, aqui seria a parte ali, né? E aí você vai ter o teu espelho esférico aqui, ok? Bom, essa esfera, eu esqueci de falar, uma esfera, né, de um metal polido e tal, que vai ter uma reflexão aí, né, bonitinha. Bom, se a parte de dentro da esfera que é a parte refletora, então a gente vai ter um espelho chamado de côncavo, tá? Então, esse espelho aqui é um espelho côncavo, porque a parte de dentro dessa calota da esfera que é a parte refletora. Se a parte refletora for a parte externa da calota, nós temos o que a gente chama de espelho convexo. É esse cara aqui, né? Vocês podem verificar isso naquela concha. Sabe aquela concha daquele faqueiro que a mãe ganhou no casamento, que nunca ninguém encosta nesse negócio, fica dentro de uma caixa debaixo de não sei o que, né? Aquela concha que já, né, que nunca foi usada, ela tá bem polidinha. Você vai ver que a parte de dentro da concha, né, onde vai o molho, onde vai o feijão ali, é a parte côncava, né? É o espelho côncavo. E a parte externa, então, seria o espelho convexo. Eu digo a concha daquele faqueiro, porque aquela concha que a gente usa no dia a dia, ela já está um pouco desgastada, né? Ela tá com arranhões e tudo mais, você não tem essa reflexão bonitinha, mas essa concha novinha aí, você vai conseguir verificar isso, né? Um outro exemplo, né, bem comum de espelho convexo são aqueles ornamentos, né, de árvore de Natal, aquelas bolas de Natal que são, né, espelhadinhas, ela funciona como um espelho convexo, tá? Só para vocês terem uma noção. Bom, eu quero falar um pouquinho também dos elementos desse nosso espelho esférico. Tá? Então, o teu espelho esférico, aqui tá a esfera representada, você vai ter aqui, né, o centro da esfera, que também vai ser o centro do teu espelho, ok? O centro de curvatura que a gente chama. Bom, como eu falei, você vai cortar uma calota, eu vou fazer aqui de azul. Vou pegar isso. Então, você cortou a calota, opa! E aí, essa parte aqui, ó, vai ser o teu espelho, tá? Esse pedacinho aqui vai ser o teu espelho, que foi a parte que você cortou, tá? Vou fazer bem exagerado aqui para vocês verem, tá? Então, o centro de onde veio esse espelho, né? O centro da esfera de onde veio esse espelho, é o que a gente chama de centro de curvatura. Depois eu vou escrever tudo aqui para vocês. Então, C é o centro de curvatura. Um outro elemento que a gente tem é o raio de curvatura do espelho. O raio de curvatura seria o raio dessa esfera aqui, de onde veio o espelho. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o raio de curvatura. Então, se eu pegar do centro, qualquer ponto da esfera vai ser o mesmo raio, né? Então, eu peguei aqui, esse cara aqui é o raio de curvatura. Então, temos ali o raio de curvatura, ok? Um outro ponto que a gente tem também bem importante é o vértice do espelho. O vértice do espelho é esse ponto que divide a tua calota bem no meio, ou seja, é o polo da tua calota. Esse cara aqui é o vértice do espelho. Depois eu vou escrever o nome de todo mundo, certo? Bom, essa linha que liga o centro ao vértice, essa linha aqui,
ela é chamada de eixo principal, tá? Então, essa eu vou escrever aqui, ó, eixo principal, certo? Deixa eu dar uma pausa aqui e eu vou escrevendo, daí a gente continua. Bom, como mágica tá aí, né? C, então, como eu falei para vocês, é o centro de curvatura, que é o centro da superfície esférica de onde veio o meu espelho. R é o raio de curvatura, que é o raio da esfera de onde originou, né, o meu espelho, né, da calota, né, da esfera que a calota faz parte. Temos ainda o V, que é o vértice do espelho, que é o polo da calota aqui. Essa linha que liga o centro ao vértice, né, que ela passa aqui, é o que a gente chama de eixo principal. Qualquer outra linha que passe no centro, né, e passando por qualquer outro ponto aqui do espelho, pode ser aqui, é chamado de eixo secundário. Mas para falar a verdade para vocês, a gente quase nunca vai usar esse eixo secundário, né? Raramente, é só mais por conhecimento mesmo, tá? Outro elemento importante da gente saber é a abertura do espelho, porque o teu espelho é só essa calota, né? Então, o teu espelho tem essa abertura aqui, ó, né? Ali na extremidade, vou chamar de ponto A, e aqui nessa outra extremidade, o ponto B. Esse ângulo aqui de abertura, que é o alfa, tá? É o que a gente chama de abertura do espelho, tá? Então, o alfa é a abertura do espelho. Fiz com uma outra caligrafia, depois eu arrumo. Bom, esses são os pontos, né, principais aqui do espelho. Ainda tem um outro ponto muito importante, que é o foco, certo? A gente já vai discutir um pouquinho sobre o foco. Bom, a gente trabalha no ensino médio com espelhos que são gaussianos, tá? Bom, para que isso aconteça, esse ângulo de abertura tem que ser muito pequeno. Ele é menor do que 10 graus, tá? Para que a gente forme uma imagem nítida, bonitinha, certo? A gente não vai trabalhar com espelhos que não sejam gaussianos, tá? Isso é muito importante vocês saberem. Todos os nossos espelhos respeitam, então, essa coisa gaussiana, tá? Então, só para eu arrumar aqui, ângulo de abertura. Muito bem. Seguindo, vamos falar um pouquinho sobre esse espelho gaussiano. Então, como ele tem um ângulo menor do que 10 graus, o que vai acontecer? Para o espelho côncavo, como eu falei para vocês, espelho côncavo, a parte interna que é a parte refletora. Tá vendo esses risquinhos aqui? Representa a parte de trás do espelho, tá? Como o meu espelho é gaussiano, todos os raios que incidirem aqui, ó, paralelos ao eixo principal, todos que incidirem paralelos ao eixo principal, eles vão convergir para um ponto, tá? Então, ó, todos eles incidiram aqui, ó, paralelo ao eixo principal. Esses raios, como isso é um espelho gaussiano, vão convergir para esse ponto aqui, né? Eles vão refletir, convergindo para aquele ponto ali. Peraí, meu desenho não saiu lá, aquelas coisas. Peraí. Aqui e do outro aqui embaixo, ali, tá? Então, todos esses raios refletiram passando por esse ponto. Esse ponto aqui é o foco, certo? Já para o espelho convexo, como eu falei para vocês, a parte refletora é a parte de fora da esfera, então, o centro fica lá atrás do espelho. Aqui nós temos esses risquinhos representando a parte de trás do espelho, né? Então, todos os raios que incidem paralelo, então isso aqui é um espelho, não tem como o raio atravessar o espelho, né? Não é uma lente, e passar por cima do foco. Então, o que vai acontecer? Esses raios que incidiram aqui paralelos ao eixo principal, eles vão divergir deste ponto aqui. Então, ó, ele reflete para lá, mas nessa direção aqui, ó. Esse aqui também
reflete para lá, divergindo desse ponto aqui. Esse outro raio aqui de baixo também reflete para cá, divergindo desse ponto aqui. E por último, só esse outro aqui, que ele reflete para cá, divergindo desse ponto aqui. Então, ó, eles refletiram, todos divergindo, então, todos eles refletiram na mesma direção. Que direção é essa, né? Divergindo desse ponto aqui, esse ponto aqui é o foco. Então, desses elementos aqui, aqui no meio, aqui no meio ainda, nós temos o foco. Então, esse é o foco, tá? Esse também é um ponto bem importante. Bom, essa distância entre, deixa eu pegar outra cor aqui, entre o centro e o foco é a mesma distância entre o foco e o vértice, né? O meu desenho não tá muito simétrico aqui, mas, né? A distância entre o vértice e o foco é a mesma distância entre o foco e o centro de curvatura. Ou seja, o foco é o ponto médio entre o centro e o vértice, o centro de curvatura e o vértice. A distância entre o centro de curvatura e o vértice é, obviamente, o raio de curvatura. Então, essa distância aqui entre centro e vértice, né, é o tamanho do raio de curvatura. F está no ponto médio, então a distância entre vértice e o foco é metade do raio de curvatura. É o que a gente chama de distância focal, tá? Então, o Fzinho é a distância focal, que é a distância entre o vértice e o foco, ou entre o centro de curvatura e o foco, tanto faz, porque fica no meio, beleza? Então, esses são os elementos principais do meu espelho côncavo e do espelho convexo. Bom, sobre o comportamento, então, desses espelhos, a gente vai traçar agora os raios notáveis, tá? Que é como esses espelhos vão se comportar. Bom, se você coloca um objeto diante do espelho, ele é uma fonte de luz primária ou secundária, enfim, ele vai emitir luz para todas as direções, esses raios de luz vão incidir no espelho e esses raios de luz vão respeitar a lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, certo? Mas aqui não é um espelho plano, então fica um pouco difícil eu ficar traçando a normal para cada pontinho ali. Então, a gente traça 4 raios notáveis, porque com esses 4 raios, né, com menos até, eu consigo já saber como é que vai ser a imagem desse objeto diante desse espelho, tá? Então, a gente vai conhecer esses raios notáveis. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como construir a imagem, tá? Então, agora a gente vai falar desses raios notáveis. Bom, deixa eu pegar aqui em vermelho para fazer. Primeiro raio notável diz que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal é refletido numa direção que passa pelo foco. Bom, como é um espelho de Gauss, a gente já viu anteriormente, então, se incide paralelo ao eixo principal, olha aqui meu espelho côncavo, ele vai refletir na direção do foco. Passou ali na direção do foco. Esse é o raio notável, paralelo, foco. Para o meu espelho côncavo, a mesma coisa, se ele incide paralelo ao eixo principal, ele vai refletir, mas ele não tem como passar pelo foco, né? Porque o foco está lá atrás do espelho. Ele vai refletir nessa direção aqui do foco. Então, ó, paralelo, foco, né? Para os dois espelhos, a mesma coisa, a mesma regrinha. Só que no espelho convexo, né, não tem como passar por cima do foco, porque esse foco fica atrás do espelho. Já aqui, ó, o nosso segundo raio notável diz que todo raio que incide na direção do foco será refletido paralelo ao eixo principal. Então, eu posso pensar naquela propriedade da reversibilidade dos raios, né? Se ele vem paralelo, passa pelo foco, então se ele vem pelo foco, ele reflete paralelo, né? Reversibilidade dos raios. E é isso mesmo. Então, se ele incide passando pelo foco,
ele vai refletir paralelo ao eixo principal. De novo, o meu espelho convexo não tem como eu incidir lá no foco. Eu vou incidir na direção do foco, tá vendo? E aí, ele vai refletir paralelo. Gente, a lei da reflexão continua valendo, tá? Porque a tua normal, ela tá passando aqui, ó, tá vendo? Essa é a tua reta normal, beleza? Bom, então, paralelo, foco, foco, paralelo, certo? Terceiro raio notável, diz que todo raio que incide na direção do centro de curvatura é refletido sobre si mesmo, porque quando ele faz uma incidência que passa pelo centro de curvatura, o ângulo de incidência dele é zero, ou seja, ele está fazendo um ângulo zero com a normal. Tá aqui, ó, ele passou pelo centro de curvatura, como ele faz um ângulo de incidência zero, né, com a normal ali, ele reflete sobre ele mesmo. Então, centro de curvatura reflete sobre si mesmo. A mesma coisa para o meu espelho convexo, lembrando que eu não consigo atravessar o espelho. Então, incidiu aqui, tá na direção do centro, olha lá, tá na direção do centro. Ele vai refletir sobre ele mesmo, tá? Então, paralelo, foco, foco, paralelo. Centro, volta sobre ele mesmo. Já o nosso quarto raio notável e último, diz que todo raio que incide sobre o vértice do espelho é refletido simetricamente ao eixo principal. Porque agora, para esse teu espelho côncavo, o que vai acontecer? Esse teu eixo principal, se ele faz uma incidência aqui, ó, no vértice, vamos tentar fazer uma incidência aqui que eu consigo fazer igualzinho. Se ele faz uma incidência no vértice, ele tá fazendo uma incidência onde o teu eixo principal é a tua normal. Então, ele vai refletir num ângulo igual, né? Então, ele vai estar simétrico, porque esse ângulo aqui, ó, de incidência, vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, por isso que ele está simétrico. A mesma coisa vai acontecer para o meu espelho convexo, né? Incidi aqui, fiz a incidência aqui, a reflexão vai ser simétrica, né? Tá aqui o meu ângulo de incidência aqui e meu ângulo de reflexão tá aqui. Lembrando que, respeitando a lei da reflexão, esses ângulos são iguais, certo? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como construir a imagem nesses espelhos, ok? Até o próximo vídeo.